Se você chegou até aqui, é porque você adquiriu a planilha do aprovado versão 3.0 ou então você está interessado em ver como é que ela funciona, certo? Se você já tinha alguma versão anterior da planilha, você não precisa assistir esses vídeos. Eu fiz um vídeo exclusivo para as pessoas que já tinham a planilha anterior, para que elas somente aprendessem o que modificou de uma para outra, o que melhorou de uma para outra, beleza? Para as pessoas que estão conhecendo agora a planilha do aprovado, a primeira coisa que você precisa fazer na sua planilha é ajustar a sua data de início, a data de início dos seus estudos, ou a data em que você vai começar a utilizar a planilha. A única recomendação que eu deixo é não coloque aqui uma data futura. Por exemplo, você hoje, dia 7 de março de 2020, você adquiriu a planilha, só que você só vai começar a estudar no dia 8 de março, amanhã. Então, recomendo que você não coloque aqui dia 8 de março de 2020. Pode ser que não apareça nenhum problema visual para vocês, mas em toda a programação da planilha isso pode ser afetado. Pode ser afetado, beleza? Então aqui você coloca ou a data que você adquiriu ou a data que você realmente começou os seus estudos. Por exemplo, se você já registrava os seus estudos em uma outra planilha ou registrava no papel mesmo e você começou a estudar um mês atrás, você pode sim manualmente vir na planilha e registrar esses seus estudos de um mês atrás. E aí você viria aqui em sua data de início e colocaria a data do mês passado, quando você começou a utilizar de fato a planilha, certo? Então eu vou colocar uma data aqui de início, por exemplo, como se eu tivesse começado no dia 1º de janeiro de 2020. Uma outra coisa importante é que essa planilha, esse vídeo que vocês estão vendo, foi gravado em uma tela de 15.4 polegadas, que é a tela do meu computador. Às vezes você não está conseguindo ver na tela inteira, na tela do seu notebook ou do seu desktop, não está conseguindo ver toda essa abrangência de tela. Então você pode vir aqui embaixo e ajustar o zoom da sua tela. Você pode diminuir, claro, de acordo com até quando você consegue enxergar o que está escrito, né? Não recomendo muito pequena, porque senão você vai ter dificuldade de enxergar as coisas. Então, por exemplo, você pode ajustar. Esse é o 100% da minha tela. Eu não ligo na minha tela inicial de ficar com esse resto do gráfico aqui oculto, por exemplo. Toda vez que eu quero ver o gráfico aqui, eu tenho que chegar um pouquinho para o lado. Essa é a única tela da planilha inteira que eu preciso chegar para o lado. A tela inicial é um pouquinho maior. Mas quem se incomoda com isso pode ajustar o zoom aqui. Por exemplo, com 80% de zoom no meu computador, eu consigo enxergar toda a tela inicial da planilha. Mas, para mim, fica um pouco pequenas letras. Então, eu prefiro deixar no 100% mesmo. Bom, então, ajustou a data de início, ajustou o zoom de acordo com o seu computador. O próximo passo é adicionar as disciplinas, o que você vai estudar, certo? Como ela serve para qualquer concurso, então você adiciona as suas disciplinas do seu concurso com o nome que você quiser, com a sigla que você quiser, ok? Então vamos lá, para adicionar as disciplinas você vai clicar nesse botão, clique aqui para adicionar uma disciplina. E aí vai aparecer um box pedindo para você digitar o nome da disciplina e a sigla. Bom, tem um limite o tamanho dessa disciplina. Eu recomendo não colocar nomes grandes. Por exemplo, direito constitucional, eu não escrevo direito constitucional, eu coloco só constitucional. E aí uma sigla que você precisa para essa disciplina, que você vai lembrar, só de olhar para a sigla você vai saber qual disciplina que é. Bom, e aí você clica em adicionar. Bem simples. Adicionou a disciplina de direito constitucional. Ele cria também um retângulo aqui do lado esquerdo, que é um botão, na verdade. Quando você clicar aqui, você é redirecionado para dentro da disciplina de direito constitucional, onde você vai poder ver o seu histórico nessa disciplina, o que você estudou dia a dia, e aqui em cima você tem um resumo do que foi estudado dia a dia, certo? Você vai ver que dentro do botão de adicionar disciplina, você tem um box com adição múltipla. O que significa isso? Não sei se você reparou quando eu adicionei a disciplina anterior,
Vou adicionar uma outra disciplina, Direito Administrativo. Quando eu clico em adicionar sem marcar esse box aqui, essa caixa que foi aberta, ela fecha assim que termina a adição. Ó, criou o retângulo, criou uma linha aqui na minha tabela de controle, só que o box foi fechado. Agora, se você quer otimizar o processo, fazer mais rápido, você pode deixar marcada a adição múltipla e você digita o nome das disciplinas. E deixa o seu mouse em cima do botão adicionar. Você vai ver que assim que ele terminar de adicionar, o cursor já volta automaticamente para o digite o nome da disciplina e você pode ficar com o mouse em cima de adicionar. Isso é só para facilitar e agilizar o processo. Então você pode adicionar a próxima. Você não vai precisar ficar indo ao botão de adicionar disciplina aqui no canto. Ele já vai adicionando automaticamente. Ok? Esse é o processo de adicionar disciplina. É a primeira coisa que você deve fazer após ajustar a sua data de início e o zoom, se você preferir. Bom, então depois que vocês adicionaram as disciplinas do concurso de vocês, vocês devem informar para a planilha o que vocês vão estudar dentro de cada disciplina, ou seja, o conteúdo de cada uma dessas disciplinas no seu edital. E como vocês podem fazer isso? Vocês podem acessar tanto por aqui, por edital. Se vocês clicarem em edital, vocês vão ver que rolando a bolinha do mouse você tem constitucional, administrativo, as disciplinas que você adicionou. Ou clicando aqui em cima nessa setinha, constitucional, administrativo, por exemplo, penal. Aí você clica em ir e ele já vai automaticamente para a disciplina. Você vai ter aqui o espaço suficiente para escrever os tópicos do seu edital, certo? Ou então vocês podem acessar, ao invés de clicar em edital, vocês podem voltar aqui na tela início, vocês podem clicar dentro da disciplina, por exemplo, direito constitucional, e clicar em edital. E aí ele vai para direito constitucional, certo? Para a parte do edital referente a direito constitucional. E aí você vai preencher aqui os tópicos do seu edital. Você vai olhar o seu edital e vai digitar, por exemplo, direitos e garantias fundamentais, partidos políticos, e vai preencher todo o seu edital aqui. Eu vou continuar aqui, eu vou botar a sigla e um número, só para gente, só como exemplo, e vai continuar. E aí você volta aqui, direito administrativo 1, direito administrativo. Mas aqui, claro, vocês vão digitar, né? Aqui eu só estou colocando como exemplo os tópicos do edital de vocês. O que acontece? Vou dar duas recomendações. A primeira muita gente vai ficar tentada a copiar, por exemplo, vai abrir o edital, vai selecionar o que está escrito lá no edital e chegar em cima da planilha aqui e dar um Ctrl V, né? Ctrl C, Ctrl V. Isso daí eu não recomendaria fazer porque poderia acontecer alguns problemas na planilha. Vou pegar um exemplo aqui. Por exemplo, eu tenho a apostila aqui aberta. Vou pegar aqui, por exemplo, método normativo estruturante. Você pode dar um Ctrl C aqui, voltar na planilha e dar um Ctrl V. Tá vendo que modifica a formatação e depois, se você tentar apagar, a planilha dá um problema. Então, eu não recomendo você fazer isso, dar um Ctrl C, Ctrl V. Se você quiser mesmo assim copiar e colar, você vai vir aqui, vai dar um Ctrl C para copiar. Quando você for colar na planilha, ao invés de você dar um Ctrl V, você vai selecionar onde você quer colar, clicar com o botão direito e vir nessa segunda opção aqui. Olha como que já ficou diferente. Tá vendo? E aí você consegue apagar se você quiser. Mas mesmo assim, a minha recomendação é não copie, não cole. Se você não estiver seguro com esse processo, apenas digite. É melhor você digitar o tópico do seu edital, certo? Agora, uma outra recomendação importante. Às vezes, um edital é muito complicado de você ficar vendo tópico a tópico do edital, ou então, pior ainda, às vezes o tópico 1 do seu edital, por exemplo, de direito constitucional, o tópico 1 lá,
e o tópico 50, eles são interrelacionados. Você não consegue fazer exercícios do 1 sem estar fazendo exercícios do 50, por exemplo. Sempre quando você vai estudar na sua aula lá, no material de estudo seu, o tópico 1 e 50, eles estão juntos dentro de uma aula. Então, você não consegue, por exemplo, estudá-los separadamente. E aí o que eu recomendo é o que eu faço atualmente. Eu acho muito mais fácil, ao invés de ficar procurando lá no edital o que vai cair, os tópicos do edital, o que eu faço? Eu vou dentro da minha apostila, do meu livro de estudo, eu estudo pelo Estratégia, né? E aí é o exemplo que eu estou dando. Você pode vir aqui dentro da aula 0. Normalmente, aí eles fazem uma apresentação e aí eles fazem isso aqui, ó. Dentro da aula 0, eles colocam aula 0, aí o que vai cair na aula 0, aula 1, o que vai cair na aula 1, aula 2, e assim vão fazendo até o final do curso, ó. Aula 6, até o último tópico. E com certeza, dentro de todas essas aulas, vai estar o seu edital. Se você comprou o material do seu edital, vai estar aqui dentro de todas essas aulas os tópicos do seu edital. Então, o que eu faço? Eu venho e escrevo dentro da planilha cada aula dessa. Ao invés de ficar procurando no meu edital tópico a tópico, eu escrevo as aulas. Então, por exemplo, aqui eu já deixo até um espaço aqui, ó, aula ou capítulo, tá vendo? Nessa coluna. Aí eu coloco assim, ó, aula 00, aula 01, aula 02 e vou continuando escrevendo até o final. Aí eu apago aqui e na aula 00 eu coloco o que está escrito aqui, ó, Teoria Geral da Constituição, Conceito, Origens, Conteúdo, e escrevo isso. E aí quando eu estiver estudando, é muito mais fácil eu falar, ó, estudei a aula 0, que é esse tópico do edital, do que eu ficar procurando tópico a tópico, porque às vezes o tópico 1 que você acabou de estudar, você também estudou junto com o tópico 50 do edital. Já nas aulas, esses tópicos já estão juntos. Eles já fazem as aulas juntando todos aqueles tópicos que são comuns uns aos outros. E é isso. Bom, essa é uma sugestão, mas se você não quiser, não precisa seguir. Você pode vir aqui e escrever o tópico, o seu edital, se você assim preferir. Certo? E aí, é isso. Depois que você preencher aqui, ó, os tópicos do edital, vocês vão ver que na tela inicial aqui, ó, dentro de cada disciplina, ó, Direito Constitucional, já vai aparecer que você tem 3 tópicos para estudar, Direito Administrativo, 3 tópicos para ser estudado, e assim aparece o total, 6 tópicos. É esse o primeiro passo. Adicionar a data de início. Se você quiser alterar o zoom, depois adicionar as disciplinas e os tópicos das disciplinas. No próximo vídeo a gente vai começar de fato a registrar os nossos estudos, que é o que vocês vão fazer diariamente.